E você citou coisas tão importantes, né? Eu tenho visto a questão de evolução do mundo, né? Se a gente olha a história, geralmente a cada 100 anos, isso em 1800 mais ou menos, a gente sofreu uma grande revolução. Então veio a Uhum, Revolução Industrial, as outras revoluções políticas e sociais que tiveram no mundo. Depois a gente percebe que esse período, esse tempo diminui drasticamente, né? sim. Tanto é que a gente tem muito marcado as décadas de 70, 80, 90, então a cada 10 anos Uhum, nós tínhamos uma grande mudança. Veio internet, veio telefone sim. celular, veio globalização. E hoje os estudos indicam que nós passamos por grandes revoluções a cada 2 anos. E tudo Uhum, indica que a IA é grande parte disso, né? sim. De certa forma, é muito desafiador, né? Principalmente para grandes escritórios. Poxa, os caras são transatlânticos Uhum, enormes que estão com uma determinada rotina e eles têm que mudar tudo. Por outro lado, é uma grande oportunidade, né? O que você vê dentro da tecnologia hoje como oportunidade, não só dentro da área jurídica, uhum. mas para que o profissional hoje, que é da área jurídica como você, possa entender que existem outras possibilidades que não só processo, sistema judicial, sentença, que não é aquela caixinha que a gente costuma ver, né? Sim. Quais são, assim, as oportunidades que você enxerga nessas áreas? Eu entendo que o profissional liberal, ele, antes da profissão que ele escolheu ser empreendedor. Se você fez o direito procurando estabilidade, muito provavelmente ou você já prestou um concurso, ou você já se alocou numa empresa dentro de um departamento jurídico, ou você desistiu da advocacia e foi mexer com outra coisa e assinou carteira e tá lá. Então, as pessoas que procuraram estabilidade no direito, elas já se alocaram. E se você está no desafio de ser advogado autônomo, você é um empreendedor, assim como os médicos. Aliás, não é à toa que muitos hospitais, muitas clínicas passaram por problemas financeiros nos últimos anos, porque o advogado do passado, o médico do passado, não sabia gerenciar um empreendimento, não sabia gerenciar uma empresa, ele não era empreendedor. Ele formava em medicina porque o pai era médico, aí o pai tocou o hospital daquela forma. Aí depois ele assumiu um hospital e quebrava o hospital. Então vieram os cursos de gestão hospitalar, de administração hospitalar, de finanças hospitalares. E aí as coisas vão acontecendo até o passo que a gente tem consolidação de mercado, onde grandes fundos de investimento compraram os principais hospitais. Agora, diferente da medicina, que essa gestão é muito mais profissionalizada, os escritórios de advocacia têm até por estatuto uma limitação. Então, quem vai ser o diretor do escritório de advocacia vai ter que ser naturalmente um advogado. A gente até permitiria ali, dentro das operações de back-office de um escritório de advocacia, a brecha sim para que eu tenha um CFO dentro de um grande escritório, para que eu tenha um COO que não seja da área jurídica. Aliás, até um diretor jurídico, não necessariamente, tem jurisprudência recente, precisaria ser advogado, ele pode ser um Uhum. administrador, um economista, mas em tese é muito difícil você conciliar isso sem que não haja um ferimento ao estatuto, né? Então, a gente tem um código de ética muito restritivo e por alguns motivos, mas eu acho que tem que ser em muitos momentos mesmo, até pela questão da publicidade, que no Brasil nós temos um modelo diferente do americano, então tem que ter uma limitação. E se tem essa limitação, eu acho que ele não é tão restritivo assim. Já há algumas brechas e permissões para que a gente, dentro da legalidade, possa divulgar o trabalho, né? Mas se a pessoa não tem esse perfil empreendedor, a gente precisa ser muito direto, né? Eu brinco que amigo é aquele que fala com que você tá com mau hálito. Então, se você tá com mau hálito, a gente precisa dizer, se você não tem essa veia empreendedora, procure outro lugar. Não tem outra alternativa. Você não vai sobreviver durante mais uma década do direito se você não se tornar um empreendedor. E aí eu digo empreendedor é entender o empreendedorismo como um desafio. A definição mais perfeita que eu conheço do empreendedorismo, especialmente no Brasil, que lá na Finlândia deve ser bem tedioso ser empreendedor. No Brasil não é, né? Tudo muda a todo tempo. No Brasil a gente não tem medo do futuro, a gente tem medo do passado, porque vem uma decisão liminar e você trabalha com aquilo na sua vida e não recolhe um tributo e depois no fim vem o STF e muda tudo. Aqui nem mais a coisa julgada é coisa Não, julgada, a coisa né? julgada deixou de ser coisa julgada há algum tempo. Quando eu estudei direito constitucional era diferente. Hoje mudou tudo. Então a gente sabe que tem essa dificuldade onde o passado muda. Então a definição de empreendedorismo que eu escutei um dia numa palestra que é a mais interessante. Empreender é saltar de paraquedas, sem o paraquedas, na esperança de construí-lo durante a queda. Você não tem segurança, não existe segurança. Se você quer segurança, não seja empreendedor. E aí, dentro do direito, eu agregaria a parte financeira, gerenciar
um escritório de advocacia é, acima de tudo, gerenciar custos, né? Porque a gente fala de serviço, o seu serviço é a sua hora, você não tem estoque de horas, todo mundo tem 24 horas disponíveis, algumas horas você dorme, algumas horas você toma banho, preferencialmente cuide da sua saúde e faça um exercício, uma atividade física, tenha tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua namorada, para o seu namorado, para toda a família, para o pai, para a mãe, aproveitar enquanto eles estão aqui, porque os velhinhos vão na nossa frente, normalmente eles vão antes que a gente, então a gente precisa ter tempo para eles também. Então, todo mundo, por mais produtivo que seja, vai ter 14 horas do dia, né? E essas 14 horas são as horas que você tem disponível para vender. E o que é mais importante, passou de meia-noite, zero estoque de horas. Então, você tem que saber gerenciar o seu tempo, você tem que saber gerenciar as finanças, você tem que saber gerenciar a contabilidade do seu escritório para não ter um problema tributário, você tem que saber gerenciar pessoas. Hoje é uma coisa que a gente deixa muito em segundo plano no direito, né? Dentro das empresas de tecnologia, por exemplo, que eu vivencio essa rotina o tempo todo lá na ZET, a questão humana, a saúde mental, as pessoas que estão sendo cada vez mais diagnosticadas com transtornos de ansiedade, com transtornos Burnout. alimentares, burnout, TDAH com diagnósticos mais recentemente sendo descobertos, autismo, pessoas que têm nível de autismo e que não conheciam e que depois da pandemia se viram obrigados a conviver consigo mesmo e começaram a perceber isso. Os transtornos de ansiedade diante da pandemia, muita gente perdeu emprego, perdeu familiares, gerou uma série de transtornos de ansiedade. Então, isso no direito também existe, a gente só deixa em segundo plano. Isso é muito renegado dentro das empresas jurídicas. Por um ambiente ser muito mais formal e tudo, as pessoas vão deixando esse tratamento de pessoas para lá. Você nunca vai ver dentro do escritório de advocacia, com raríssimas exceções, uma mesa de sinuca, uma mesa de ping-pong, como você presencia numa startup. Embora fosse o ideal, Você precisa de desestressar. O ambiente jurídico é muito estressante. É prazo, 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 e os prazos nossos são contados a minutos e minutos, e se você não consegue, as coisas vão se embolando, e isso tudo gera um estresse muito grande, que se a pessoa não conseguir gerenciar o tempo, gerenciar as despesas, gerenciar as pessoas, obviamente vai ter dificuldade. E a tendência maior que eu deixaria como uma avaliação importante é o fato de que nós estamos vivenciando nessa revolução que nós colocamos o empreendedor do eu SA, né? Então, a gente, não só as pessoas que empreendem sozinhas, porque isso é muito normal, mas existe uma uberização de vários serviços. Então, a tendência é que as pessoas se tornem a empresa do eu SA. E no direito isso é ainda mais comum, porque a maior parte dos advogados não são elitistas, né? Então eles estão num escritório de forma associada ou como sócio de serviço e, de certa forma, em muitos casos, ele tem um CNPJ, ele tem uma empresa que é ele sozinho para poder também gerenciar tudo isso. E lembrando que ele vai construir uma carreira, e a carreira da advocacia é uma das poucas que te permite trabalhar até o último dia de vida. E quanto mais cabelos brancos ou ausência de cabelos você tenha, você consegue cobrar mais, porque isso valoriza o seu honorário. Diferente, a gente sabe, por exemplo, pessoas que se veem com a necessidade de realocar no mercado de trabalho aos 60 anos, em muitas profissões elas não vão conseguir emprego Uhum, facilmente. O advogado de 60 anos está no auge da carreira. Ele uhum. é o cara que está cobrando mais caro no honorário, né? O cara de 70 anos, a mesma coisa. A advogada com 70 anos, ela vai cobrar muito mais caro que uma advogada de 20, de 25, de 30. E ela tem a experiência de vida, ela tem a experiência jurídica, ela é um poço de conhecimento que na nossa carreira jurídica só valoriza. Então, você tem que pensar sua carreira também ao longo prazo, e esse eu SA, que vai ser uma tendência cada vez maior, né? Você tem que investir no seu marketing pessoal, pensando que você é uma empresa e você está carregando aquilo para o resto da sua vida, se tiver saúde até o último dia da vida, advogando e assinando a última petição. Você falou de coisas importantíssimas, né? Como gestão, gestão de pessoas, visão, experiência, prospecção de clientes. E realmente muita gente negligencia isso, né? Tanto é Sim. que nós lá da CEPT, a gente tem uma grande preocupação em trazer conteúdos como esse. Praticamente cada um desses temas que a gente citou, a gente tem um curso lá dentro. Uhum. E hoje as pessoas acabam negligenciando tudo isso, né? Sim. É o que eu digo, excelência, principalmente na área da advocacia, não é só você ser o excelente na parte técnica tributária, por exemplo, na parte Uhum. técnica de tecnologia ou de M&A, de fusões e aquisições, mas é o Sim. cara que proporciona gestão, procedimentos Uhum. de gestão,
atendimento e experiência ao cliente, porque o cliente Sim. também compra isso, Uhum. dependendo do teu ramo, né? É verdade. Se você, por exemplo, é segmentado como um escritório que quer ser um escritório boutique e atender um público bem mais seleto, bom, então a gente vai precisar pensar em experiência para o cliente. Sem É uma dúvida. série de questões, né, Sem dúvida. Gustavo?